Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vão se chegando, vão entrando, que hoje chegou a nossa segundona. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Boa noite, Laís, Juliane. Vamos entrando. Nossa convidada especial de hoje já chegou. Maravilha, não podemos perder tempo. Boa noite, Manuela. E eu já vou fazer... Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo. Já vou fazer aqui o convite para a nossa convidada, Joana Passos. Fico ansiosa por essa noite. Boa noite, Julie, minha prima querida do coração. Oi. Boa noite, Joana. Boa noite, Oi, tudo Jo. bom? Tudo bom, Tudo Lu? bom, minha querida? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você nesse encontro. Estava ansiosa para chegar, para tirar todas as nossas dúvidas, conhecer um pouquinho da Joana, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho e depois eu passo a vez para você. Tá Uhum, certo? tá. Então, gente, nossa segunda chegou, né? Muitas pessoas aqui já estão acostumadas com o nosso projeto, o projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Eu sou Luciana, sou casada com Anderson já há 19 anos. E diante desse casamento, a gente teve dois grandes, lindos filhos, né? A Luana, de 13 anos, que nasceu com síndrome de Down, e Luan, de 5 anos. E desde quando Luana nasceu, Jó, eu sempre quis fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas especificamente da síndrome de Down, que a gente acaba abraçando aquilo que é o nosso contato, né? Uhum, Só que não fazia nada. Era só querer, querer, querer e nunca fiz nada. Há 2 anos atrás, eu comecei a ter um chamado íntimo, né? E uma vontade de fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a escrever um livro. Escrevi um livro, Meu Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora, né? Escrevi esse livro, fiz o canal para Luana, fiz o Instagram dela, onde ela mesma mexe, ela mesma faz as postagens, que ela gosta muito dessa questão de vida, mas sentia uma grande necessidade. Aí conheci algumas mães, né, que eu estava afastada também dessa questão, desse contato com outras mães, que a gente sabe que isso é muito importante, eu me afastei. E aí comecei a ter contato com as pessoas, foi quando eu me associei à Associação Unidos pelo Amor, né, que é de crianças, de pais de crianças com síndrome de Down, autismo, tem outras deficiências também, e começamos a fazer um trabalho. E aí foi quando também eu conheci Abraço, né, através da internet, recebi o projeto, né, comecei a fazer parte do projeto Seja Voz, né, isso começou a me futucar. Eu falei, eu preciso fazer algo. Aí foi quando veio a pandemia, e com essa pandemia eu falei, não, eu não posso ficar parada dentro de casa não, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei, de fato, a fazer essas lives, né, com o projeto Descoberta do Diagnóstico, onde a gente conversa com muitas mães, né? Pais também, para poder contar para a gente como foi esse momento do diagnóstico, como é que foi esse momento da notícia. Que a gente sabe que tudo que é novo é embaraçado para a gente, né? Mas assim, que a gente sabe que depois que a gente vai conhecendo, as coisas vão se clareando e vão melhorando, né? Então, cada semana a gente convida uma família, uma mãe, um pai. E hoje está aqui conosco a Joana Passos, que é a mãe da Alice, mãe da Gabriela, né, contando um pouquinho para a gente como é que foi essa questão dessa descoberta, né, da Gabi. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, se apresentasse e falasse um pouquinho como é que uhum. foi essa experiência. Então, eu sou Joana, eu tenho 39 anos, eu sou casada também com Maurício, tenho duas filhas, Alice e Gabi. E em 2015, né, a Alice já estava com 5 anos e a gente já queria engravidar. A família já estava querendo uma outra criança, né? Aí a gente prontamente em abril vamos ter filho e aí a gente engravidou Sim. rápido, né? Nunca tive nenhum problema, não fiz tratamento, nada. Pensei em engravidar, já engravidei, né? Minhas duas filhas foram assim. Aham. E aí eu fiquei grávida em abril, quando chegou em junho, algumas erupções, né, apareceram na minha pele.
uma febril, a cidade toda estava com Zika, não sei quem daqui lembra, em 2015 teve um período que estava todo mundo com Zika, as Sim, pessoas do meu trabalho estavam com Zika, as pessoas do meu prédio, todos os lugares que eu circulava, só se falava nisso, só se falava em Zika, nesse surto de Zika na sim. cidade, e falava das Eu lembro bem. complicações que podiam causar nas crianças maiores e nos adultos. Eu lembro bem que a médica até falou cuidado com a Alice com 6 anos, porque estão causando Guillain-Barré, né? Aquela síndrome de Sim, Guillain-Barré, ou algumas questões nas articulações, porque era essa a dor, né? Da Zika, era uma dor nas articulações. E os médicos, eu já estava com a barriga, né? Assim, estava com uns 4 meses, mais ou menos, a barriga aparecendo. E os médicos, Zika não tá nem aí para você. Foi isso que eu escutei em sim, todos os lugares. Inclusive, foi quando eu anunciei a gravidez, né? Porque às vezes a gente, né? Eu tenho aquela superstição de, só vou anunciar depois dos 3 meses, que passa, sim, né? Já tá mesmo vivo, ficou, então vamos anunciar. sim, Eu anunciei a gravidez junto com a Zika. Eu disse, tô grávida, e a barriga tava toda cheia de pinta, e tá tudo sim. certo, porque Zika não tá nem aí pra você, né? Eu acho que foi até, eu sempre falo que foi uma coisa até legal, assim, pra mim, do ponto de vista emocional, porque logo depois, o que aconteceu foi que as gestantes pararam de engravidar, né? O índice de nascimento diminuiu muito depois. Aham, E quem engravidava andava de burca, nem saía, ou então era guerra, né, astronômica por verdade. Eu lembro disso. repelentes, enfim. Mas eu fui, pelo menos esses 4, 5 meses, eu fiquei acompanhando a gestação. A Zika não tá nem aí, Zika não tá nem aí, até que um médico chegou e falou, ele disse, na segunda morfológica, né, eu já tava com 6 meses, ele disse, eu tô vendo umas micro calcificações no cérebro. Eu nem sabia, tipo, eu sempre fui muito saudável, sempre cuidei da minha saúde, Sim, minha primeira gestação. E aí faz até parte do processo diagnóstico, aquele mesmo primeira reação foi a negação. Eu disse, não, não é sim. possível. Ele tá, Uhum, eu vou confirmar eu vou confirmar esse diagnóstico, né? Fui a outros médicos, até que eu cheguei a um muito conhecido aqui em Salvador, que faz consultoria para empresas fora do Brasil. E ele que falou isso, a Zika não tá nem aí pra você, eu tô vendo. Tem gente que tá especulando isso, mas não tem nada a ver. Aí eu disse, ótimo, é com ele que eu vou ficar. aham, Fiquei acompanhando com ele, né, até a depois da segunda morfológica. Acompanhei depois, até que eu voltei ao primeiro. Na verdade, ele falou, ele disse, eu tô vendo que tá com algumas classificações e o tamanho da cabeça não tá aumentando. E aí eu comecei a ficar bem preocupada, né, não, o que é isso, o que é isso? E aí ele falou, volte. Aí o outro médico tinha me ligado de novo. Volte aqui, porque eu tô vendo que tem outras pessoas, né, que sim. tiveram Zika e estão Que começando a estava acontecendo isso. apresentar. A gente está começando a ver que as ultrassons estão bem semelhantes, com calcificações. Aí foi ventriculomegalia, que, né, foi água no cérebro, depois voltou o tamanho. Sim. E assim, eu não sabia de nada o que é isso, o que é aquilo, o que pode ser. E aí foi quando ele voltou, quando eu voltei, ele disse, você não esqueça, ele falando até arrepiando, se você está vivendo eu nunca vivi em 30 anos um problema de saúde pública como esse. Seu filho tem microcefalia né? E a gente não sabe, né? O que é que vai acontecer. E ali mesmo abriu um buraco, eu lembro bem na consulta que meu marido nem tinha chegado ainda, ele estava no Você carro estava estacionando. sozinha. Aí entrei no banheiro, eu comecei a chorar, e ele entrou, e ele, o que foi, vamos ver, aquele, se não, a gente só vai saber, é sério, é uma confusão ali, só fazia mesmo chorar. E aí dali mesmo abriu um buraco na minha frente, eu disse, aí agora. Ele disse, desenvolvimento, assim, a gente não sabe, né, é um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, e assim, ele foi bem solícito e bem, assim, e foi muito feliz na colocação dele de falar em viver um dia de cada vez, né? Porque eu acho Sim. que isso é o principal. E aí eu fui seguindo, né? Depois, aí a gente passou a acompanhar meio que semanalmente a gente Ultrassons. começou a acompanhar as ultrassons, o tamanho, porque eu tinha naquilo, né? O tamanho da cabeça é o que vai determinar, é o tamanho, eu não sabia, né? E aí quando chegou em setembro, isso daí, o que ele falou, já foi bem perto de setembro para outubro, né? Eu já estava com 7 meses. E aí foi quando começou a sair na imprensa.
E aí, da forma mais, né, cruel, fria, insensível, a imprensa comunicou que as crianças já, todos os diagnósticos, né? Essas crianças vão Sim. nascer, não vão sobreviver, é tudo muito novo, ninguém sabe. E aí, eu falo muito agora na pandemia, que aquela sensação que a gente teve no início dessa pandemia, né? Do medo do desconhecido, Sim. o mundo vai se acabar e tudo vai acontecer, né? Com o Covid, ninguém sabe, o homem perdeu o controle totalmente. Era essa a sensação que a gente estava A tendo mesma coisa. como Uhum. gestante. Então, eu ainda falo que eu disse, eu escondia um segredo que o mundo todo falava. Porque, né, era muito difícil para mim falar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Ninguém sabia, É, né? ninguém sabia, exatamente. E aí, pode interromper quando você quiser, viu? Tá. Porque eu vou falando, falando. Pode ir falando. E aí foi quando eu faço, né, essa linhazinha do tempo, assim, que vai voltando tudo, A cada gente vez que volta eu no falando. tempo, né? Vive aquele E momento aí, mesmo. não, mas depois que a gente volta, né, na importância disso. Sim. E aí, ela, aí eu fui seguindo, escutando, né, na imprensa, e aos poucos falando para as pessoas, né, assim, só falei para o meu marido, era só nós dois que sabíamos, né, e na Sim. imprensa, poucas pessoas, assim, né, muito poucas A pessoas família não ficou sabiam. sabendo disso. Logo não. Porque assim, eu tinha uma amiga, uma sócia na época que era quem eu falava, tipo, eu fazia o exame, aí eu perguntava a ela, ou alguém, era uma Sim. pessoa que sabia. Aí depois minha mãe, depois desse período que passou mais, aí meu marido, ó, a gente tem que falar para a família, né, que não estava mais perto. Porque eu já não estava mais aguentando, eu ficava chorando em casa de noite, eu pesquisando O na emocional internet. completamente abalado, né? Sem contar que assim, estava gestante, um momento muito sensível. Muito E as sensível. gestantes em si, as pessoas já veem como um ponto de pergunta, né? Que é perguntar de tudo. Ah, É, menina, qual é o nome? Como sim. é o quarto? Não sei o quê. A irmã, o que é que a irmã tá achando? Independente de ter deficiência ou diagnóstico, a pessoa vê um gestante e pergunta Aham, mil coisas, isso. né? Exatamente. Qual sexo vai escolher o nome? Não sei o quê, vai estudar onde? A pergunta assim, né? Aham, A pessoa não pode ver um é gestante. isso Já mesmo. comprei enxoval? E o berço? Ai, qual É. lugar? E não sei o quê. Já tem berço? Vai usar bico? Vai mamar? Vai não sei Aham. o quê? Vai dormir? Eu disse, gente, pelo E a amor de cabeça não estava Deus. pensando em nada disso ainda, né? E aí ainda eu comecei a escutar assim, eu chegava aqui no prédio, eu lembro na escola, minha filha, menina, esse negócio que tá acontecendo aí com Zika, ainda bem que você já passou por isso. Sim, Aí as passou pessoas da falam assim, fase. ainda bem que esse Aham, surto está começando agora, porque começou a sair na imprensa de novembro para dezembro, que foi sim. quando eu já estava com 8 para 9 meses, né? Foi quando começou a sair na imprensa. E aí as pessoas achavam que estava começando ali. E aí chegavam Uhum, mesmo e falavam, né? Ah, você ainda bem que já passou por isso e que não sim. nasceu, ao invés de fazer qualquer tipo de pergunta. E aí eu fui seguindo, né? Fui seguindo, mantendo, né? Tentando manter essa saúde emocional para não falar. E o A momento de falar era tranquilidade. mais difícil porque eu voltava e tinha algumas pessoas que eram muito importantes estar sabendo disso, né? Então assim, eu lembro exatamente das pessoas e da forma que eu fui falando, ó, está E acontecendo marca isso, marca marca demais, para sempre, né? é. Por isso é tão importante, né? No momento do diagnóstico, você acolher É. todos os sentimentos, acolher todas as, né? Tudo que pode estar acontecendo ali, porque é um start. A partir daquele momento que a pessoa vai lidar o resto da vida É com um ponto a determinante, aceitação. né? É um ponto É, determinante esse acolhimento. É um ponto muito demais, até determinante. porque a gente escutou muito, assim, com outras famílias de abraço, que as pessoas já recebiam diagnóstico com prognóstico, né? Vai nascer e vai morrer junto com o da Sim. imprensa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vegetar. Então, a partir desse primeiro entendimento que a família tinha, que a mãe recebeu, essa primeira informação de um médico, né? Que é uma pessoa que, né, tem todo esse respeito, ela já ia lidando, né? Então depois, não quer levar para terapia porque está esperando a criança morrer, não quer Sim. investir no desenvolvimento daquela criança porque está esperando morrer, e aí já começa a sofrer Uhum. E por como é essa que foi assim promessa que o médico fez, que foi morrer. e como é que foi assim os comentários, Jó, com relação à questão de aborto?
né? Porque muitas pessoas acham que a opção é abortar, né? A gente Uhum. sabe que, por essa questão assim, dessa pandemia, existiu isso também nessa época? Existiu, inclusive existiu uma lei, saiu uma lei nova na época, de que ia, né, fomentar também essa questão do aborto exatamente por conta disso, porque as pessoas não sabiam, né, não sabiam como lidar, não sabiam o que ia acontecer com o futuro daquelas crianças. Então, Sim, assim, os anúncios que a gente recebeu, né, do Estado, os anúncios oficiais foram não engravide, ou quem engravidou, né, a gente pode dar um suporte para abortar. entendi. Mas eram vidas, né? Vidas que estavam sendo sonhadas por suas Então, famílias. na verdade, foi Vi- legalizado esse aborto na época da pandemia. Foi na época da epidemia, foi epidemia, né? Foi final da Epidemia, né? epidemia. É. Foi na época, foi sim, foi assim, incentivado, mas assim, eu não tenho números daqui Sim, é. Tiveram alguns casos, muitos casos, que a criança não sobreviveu de fato. Na verdade, o número de mortalidade infantil é alto pós-nascimento. Né? É Sim. importante salientar que muitas crianças nascem e morrem até por falta de estrutura nos hospitais públicos, por falta de equipamentos para poder dar o Sim, suporte para a mãe ou para a criança. Então, existe um número importante eu de sei. tanto gestantes quanto crianças que morrem após o nascimento, independente de ter uma deficiência ou não. Mas existiram muitas crianças com deficiência, com Zika, Com que a Zika morreram. que... E como foi o nascimento da Gabi? Conta pra gente aí como é que Então, foi. no dia 14 de dezembro foi assim, foi uma surpresa, porque a gente estava esperando, contando que ela nascesse, tipo, no dia 28 de dezembro, final, 25 de dezembro era a data provável dela de Sim. nascimento. Então, a gente estava contando com isso. E aí, no final, eu estava muito ansiosa já, né? Entrou o mês de dezembro, eu estava com muita ansiedade e querendo saber, né? O que é que vai acontecer, quando é que Sim. ela vai nascer. E eu não esqueço de um fato que eu fui no Hospital Irmã Dulce conhecer uma neuropediatra que estava tendo pesquisa lá, e aí eu fui com aquele questionário, que eu falo um questionário completamente capacitista, porque eu disse, como Aham. é que minha ela vai andar com quanto tempo, ela vai falar com quanto tempo, qual é a cirurgia que eu preciso fazer, tinha tudo isso no questionário. Aham. Quando eu, quando eu cheguei lá, me deparei com a infinidade de famílias, com crianças nascendo, da mesma forma que estava aparecendo na televisão, inclusive com imprensa lá presente, fazendo Sim. várias entrevistas. Conversei com as duas famílias, a gente saiu do interior, tipo, tinha saído de madrugada para o interior, eram as 10 da manhã, 11 da manhã, tinha saído de madrugada, era lá tipo 1 da tarde, para ser atendida 4 da tarde, para voltar não sei quando. Com a criança recém-nascida, com microcefalia, eu saí de lá assim. Eu disse, não é isso, é alguma coisa. E o Irmã Dulce fica ali perto do Bonfim, né? Eu lembro, Sim. eu tenho já uma tradição na família de ir na igreja do Bonfim, no final, na sexta-feira. E aí eu fui na igreja do Bonfim aquele dia e, tipo, acho que todo o meu reservatório de lágrimas saiu ali mesmo. Chorei, chorei, eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, né? Me capacite, eu faça qualquer coisa que eu não sei, alguma coisa assim, eu sei que vai acontecer, que eu não sei o que é. Eu te entrego, minha filha, eu lembro que eu fiz uma oração muito assim, muito forte de entregar mesmo, porque eu vi ali depois da conversa que eu não tinha controle sobre nada. E eu chorei, chorei, eu acho que, eu não sei, né? O porquê era isso, era no dia 11 de dezembro, não esqueço que era uma sexta. E aí, quando chegou no domingo, eu entrei em trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto no domingo, não tinha nada pronto. Não tinha preparado a roupa, não tinha preparado nada. Eu disse, ela quer chegar antes do Natal. Ela quer chegar E, chegando. e aí, assim, aquele sufoco que estava todo mundo querendo entender o que estava acontecendo nos hospitais e participar do parto, saber se ia morrer, enfim. Foi um alívio, né? Foi um alívio porque ela sobreviveu, respirou, mamou, não veio logo para o quarto. Foi um parto assim muito tranquilo, não foi normal, natural, porque era muita tensão. Eu até entrei em trabalho de parto, mas eu não aguentei a dor, Sim. né? Eu pedi que tirasse logo, que fizesse cesárea, porque eu queria logo ter essa certeza, né? E foi foi um alívio muito grande, né? Foi uma festa. Eu lembro que assim,
o momento também do parto é um momento muito marcante, né? Assim, para mim foi um momento muito marcante, que independente de ter sido natural ou não, no hospital ali, muita Sim. coisa aconteceu e nasceu junto, uma mãe nasceu junto, outra força que eu precisava acessar, nasceu junto outras coisas que vieram para poder encarar essa nova rotina. E a partir daí foi uma rotina nova mesmo, né? Que eu passei a encarar com visitas a médicos que eu nem imaginava que existia, né? Neuropediatra, Toda a equipe ortopedista, médica já estava fono... ciente, né? Já estava todo mundo preparado para... Não, mais Não ou menos, sabia? não. Assim, saber sabia, mas quando eu saí foi que eu fui pegando, né? A partir do hospital, eu fui Sim, pegando e fui começando a marcar, ligar, e cada dia eu ia para um médico diferente. Então, um dia era sim. pediatra, que era, né? Normalmente a gente vai para um pediatra logo quando a criança nasce. Aí, a partir do pediatra, ela falou: ó, você tem que ir para um neuro, para oftalmologista, para ortopedista, procurar uma fono, uma fisio, um TO, Eu sei. nomes que eu nunca tinha escutado na minha E, a- vida e a, antes, a né? questão da microcefalia, ela traz alguma consequência, assim, de algumas doenças é, decorrentes, assim, problema cardíaco, algum problema nos rins, algum problema em alguma situação assim, ou não? Não, na verdade é a síndrome depois virou o nome de síndrome congênita do Zika vírus, né? No Sim, início era microcefalia, porque era o primeiro sim, sintoma que as crianças estavam apresentando, então ficou o surto da microcefalia, né, associado ao Zika sim. vírus. Mas depois de um tempo a gente foi vendo, né, as pesquisas e as crianças foram nascendo e foram vendo outras consequências. E aí depois, lá para fevereiro, né, depois de um tempo, a cada dia ainda, a gente chama isso de pesquisa, aí deram o nome de síndrome congênita do Zika vírus. Né? A síndrome é o conjunto de sintomas, né, que foi a forma que o vírus afetou o Sim, sistema neurológico, exatamente. Então, essas calcificações eram os pontos de ligações, né? Então, alguns parados, assim, alguns pontos que não faziam essa conexão, muitos pontos do cérebro não fazem essa conexão, né? O vírus afetou o cérebro a ponto de que, né, interrompeu a ligação de muitos neurônios. neurônio. Então, a criança tem, né, a síndrome congênita tem alguns sintomas, tipo alteração visual importante, né, comprometimento visual importante, comprometimento motor, sensorial, cognitivo. Então, assim, é uma série Sim, de um conjunto de fatores, né, que fazem parte, né, da acarreta. síndrome congênita de Zika vírus. E a microcefalia é um dos sintomas. Até porque a gente teve Entendi, crianças depois com hidrocefalia, né, com entendi. hidrocefalia, com a cabeça maior do E que que não teve a e que síndrome. teve Zika, Que, não, que faz parte da ah, síndrome, teve Zika sim, e tem algumas consequências semelhantes, né? Alterações sim, visuais, motoras, entendi, cognitivas. E aí por isso que deu o nome de síndrome, porque tem algumas crianças que não entendi. nasceram com a cabeça, né? Nasceram com o tamanho padrão, Tamanho mas que teve as padrão. consequências neurológicas. Então, a síndrome Entendi. congênita do Zika vírus é exatamente esse conjunto de consequências É bom. Eu que não sabia dessa afetou o informação. Você tamanho. vê que eu sempre me refiro a só a microcefalia, entendeu? Achei que era Não, esse. todo mundo, porque foi o nome que explodiu. Então, até a gente mesmo, Sim, quando começou o abraço, meu abraço foi abraço a microcefalia, o nome. Porque foi o que sim. explodiu e foi o que ficou, e foi a marca, Aham. né? Mas lá dentro mesmo a gente foi vendo, ó, essa criança não tem microcefalia, mas tem as mesmas consequências. Ó, Entendi. aí as pesquisas também começaram a falar, né? E começaram, né, a dizer Existe enfim. níveis, existe níveis, Jó, assim, níveis mais leves, mais acentuados, mais. Tem alguma Não, ligação com isso? não é assim, igual autismo, né, que falam, não. Sim. Ela Porque nem tem. A síndrome de Down também a gente não tem como comparar a É, questão de níveis, né? As pessoas não às tem. vezes falam isso, mas não é Não tem. correto, não é Não coerente falar. existe. Não existe. Assim, as pessoas não são iguais, né? Apesar de ter Sim, tido, não são, são muito diferentes as sim. consequências, mas não tem nível, não tem como dizer que esse é menos, esse é mais. Não existe. São, né, são seres humanos com as possibilidades e a síndrome congênita não diz isso. Do Acontece mesmo assim, jeito que a algumas gente. crianças nasceram com a hidrocefalia, Sim, outras com micro,
E assim, alguns têm outras síndromes associadas, né? Como Sim. a artrogripose, que tem, né, uma pele, uma perna com algum outro movimento. E existe também Tem alguma questão do gastro também? é Alguma isso, ligação? algumas crianças não, né, não deglutem direito, então usam gastro. Tem outras que têm tem crises. Então, quando se tem crise epilética, você já perde, porque às vezes no momento que tem uma crise, pode perder algumas coisas que, né, que já tinha Sim, acelerado no processo de desenvolvimento. E aí é, é, pode desencadear outras coisas. E aí a gente não tem controle, não tem como dizer. É isso. Uma criança, às vezes, que tem um desenvolvimento, né? Pode ter afetado menos. A gente fala, a gente acompanha as crianças que acompanham no abraço, que tiveram zika, tipo, no final da gestação, tem, né, tem um comprometimento menor, né? sim, Consegue ter outras, né? Às vezes tem até algum grau de autismo, ou algumas sim. ligações também visuais, cognitivas, enfim. Mas não é um padrão, né? Não dá para dizer, quem teve zika no final teve essa consequência, que teve no início, teve Sim. outra. Não tem. Teve alguma A- mãe que teve a zika e não teve nenhuma Teve, consequência para o bebê? Teve, né? teve. Então, as possibilidades são todas, Assim, né? assim Todas as como possibilidades. assim como zika foi assintomático, né? Então tem gente que acha que não teve, Sim. mas aí depois que a criança nasceu, um tempo depois, começou a haver algumas alterações no desenvolvimento. O homem que Então, teve zika também, ele acarreta nessa questão, né? Na formação do bebê. A criança também pode sim, nascer sim, porque na com época a essa Zika síndrome. passava pela relação sexual, né? Então a gente tem alguns casos também que foi o pai que teve, não foi a mãe. Sim, Então aconteceu isso também. existe esse percentual, né? E Sim. me conta aí, Jó, como é essa questão das terapias? Como é que funciona a questão das terapias? É fono, terapia ocupacional? Como é feita essas terapias nessas crianças? Então, as crianças, por terem essas consequências todas, né, essas malformações, tanto cognitiva como sensorial, motora, visual, ela tem necessidade para ter uma qualidade de vida, né, digna. É importante que ela tenha terapia ocupacional, né, que é o profissional que cuida tanto da atividade visual quanto da função motora, né, da função Doutor? cognitiva também. Aí tem o fisioterapeuta, que trabalha bem as questões motoras, o fonoaudiólogo, que trabalha tanto a parte de deglutição, né, quanto a parte de comunicação, então é fono, físio, TO, e hoje algumas crianças, né, já estão pensando para ir a Google e para a escola, e também tem outras terapias, né, tipo Sim, ecoterapia, terapia na água, hidroterapia, tem outras terapias, né, que ajudam também, né, a oferecer uma boa qualidade de vida, desenvolvimento, fortalecer a exatamente. musculatura, É. né? A E parte motor. aproveitar, exatamente, na verdade, o objetivo das terapias é você promover, né, o cérebro tem a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade Sim, do cérebro de gerar novas sim, conexões. Então, a partir do momento que você estimula isso, faz um trabalho direcionado, né, para o desenvolvimento neurológico, a criança tem a possibilidade de gerar novas conexões, né? Então, sim. assim, quanto antes, melhor. Melhor. Verdade. E como é que estão esses profissionais hoje, assim? Porque é tudo muito novo, né? Mas, assim, em É, termos de terapia, os profissionais que tem hoje, né? Elas atendem a necessidade realmente dessas crianças? assim, a gente tem uma questão assim muito importante em relação às terapeutas ocupacionais, né? Porque não existe mais faculdade de terapia ocupacional aqui na Bahia. Sim, Então, a gente tem um déficit enorme de terapeutas ocupacionais, que são profissionais essenciais para o desenvolvimento de qualquer criança com deficiência. Então, hoje a gente tem um déficit assim muito grande desse profissional, terapeuta ocupacional. E dos outros, alguns começaram a se especializar na síndrome congênita. Claro que assim, se assemelha muito a uma paralisia cerebral, né, por conta das múltiplas deficiências que acarretam, mas é, é,
existe ainda, né? Porque são crianças que não são iguais, mas que têm um comprometimento semelhante, Sim, né? Tem um comprometimento semelhante e o trabalho termina sendo, né, de intervenção, termina sendo semelhante a esse programa de intervenção. sim. E me fala aí, como é que essa questão Tem mães, você no caso descobriu da Gabi na gravidez, mas tem mães que chegam a descobrir no parto ou não, nos mesmos exames básicos que Sim, faz. né? E como é esse Muitas processo, Jo, descobriram no assim, parto, até porque assim, na época a gente não tinha exame, né? Não tinha exame sim, clínico, não tinha exame, quer dizer, só exame clínico, não tinha exame de sangue, né? Então era assim, era ultrassom e exame clínico. Então, quem teve Zika, muita gente às vezes não tinha nem acesso, né? Não é todo mundo que tem sim. acesso ao pré-natal, como deve É ser porque você feito com descobriu pelo várias tamanho, pela ultrassons. medição, não É, foi? não Pela só pela calcificação. medição, mas foi na ultrassom, na Sim, morfológica, que a gente não, faz uma ultrassom mais profunda que você vê o cérebro. sim. E aí, exatamente, entendeu? Mas Então, nem todo assim, mundo tem acesso a fazer, né? não, é uma fase do pré-natal já mais importante, mas só que mais profunda e que exige mais. Então, Sim. não é todo mundo que tem, né, esse acesso e muita gente descobriu quando nasceu. Muitas mães lá na Brasil, a gente sabe que descobriu quando a criança nasceu e outras até depois, como eu falei, como a criança não tinha, alguns não tiveram a microcefalia, tiveram hidrocefalia, o tamanho Sim. até, né, Aí tamanho não tinha padrão, percepção, né? aí não sabia. Aí às vezes depois de um tempo, a gente recebia pessoas que depois de um tempo, 6 meses, 8 meses, que alguém falou, ó, está apresentando algum atraso de desenvolvimento, vai ver o que aconteceu, porque alguma coisa pode estar, Entendi. né, acontecendo nesse sentido. Já a gente percebe muito assim, né, no contexto assim das crianças com síndrome de Down, né, nesse momento é, no nascimento, a grande maioria das mães descobre no nascimento. E o índice é muito grande, assim, da maneira como os profissionais dão essa notícia para as mães, né? Não só da síndrome Uhum. de Down, como de outras síndromes. Mas, assim, a forma como é dada a notícia é de forma muito triste, né? Assim, muito simpatia, muito capacitista de verdade, assim, né? Então, assim, diante dessas questões, a gente sabe, diante dessa situação, muitas pessoas já fizeram trabalho, assim, junto com as maternidades, junto com hospitais, para poder estar melhorando essa empatia, né, desses profissionais. Inclusive, depois que eu entrei na Associação Unidas pelo Amor, foi o que me encantou, né? Porque já tinha mães que faziam esse trabalho e eu mergulhei de verdade, porque a gente sabe da importância do acolhimento. Tanto é até que quando eu te conheci, você me orientou nessa questão, quanto é importante dessa questão do acolhimento, né? E você até me mostrou uma cartilha que vocês fizeram e tudo. Mas eu queria saber, assim, como é esses profissionais diante desse diagnóstico, né? Se existe essa forma também, assim, bem difícil de se dar essa notícia, porque assim, a gente já recebeu notícia de que, olha, seu filho vai vegetar, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Como é diante dessas mães desse diagnóstico, né, da síndrome da Zika, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se também acontece com essas mães da mesma forma. Não, aconteceu muito e eu acho assim, não vou dizer pior, melhor, mas aconteceu numa intensidade muito grande, até porque a gente estava vivendo um momento de epidemia em que as pessoas não Sim, sabiam de nada. E eu acho que o maior problema da gente, né, o maior problema dos seres humanos e quando se trata de um médico é você lidar com o desconhecido. Então, sim. imagine um médico no meio de um caos, né, de tanta Aham, pressão também que ele está vivendo chegar e sim. falar, eu vou falar o que está no jornal, né? Aham, Porque e aí estava um caos mesmo. A gente só ouvia falar que as crianças iam nascer, iam morrer, aquelas imagens bem fortes com a fita métrica na cabeça da criança. Era essa aham. imagem. Se você colocar aí na internet, Zika, só aparece isso. São crianças com a fita métrica e ali as pessoas só estavam olhando isso, né? Porque a ciência, quando olha só a ciência, não entende que por trás ali tem pessoas, era uma mãe que estava ali Aham, por trás esperando seu filho. É uma família que estava sonhando por esse filho que estava nascendo e que aham. deve ser acolhido. Então, é chegar, né, sobre saber, chegar e dizer, eu também não sei de nada.
Basta Aham. dizer isso, que foi isso que É o meu olhar, falou. é como É, olhar a bula do remédio, né? Você pega um remédio e vai para a bula, você morre do é, coração só em olhar aquilo ali. É a mesma coisa você pegar um exatamente. diagnóstico e ir para a internet. Você só vê É, é, coisas é. bem Então, difíceis, né? é muito sobre acreditar no que está ali, né? Então, assim, a gente aconteceu muito, recebeu muito esse diagnóstico, né? De a criança vai vegetar, a criança vai nascer e vai morrer. Exatamente como se fosse descartável, ela não vai para a Isso, escola, ela isso. não vai isso, não vai aquilo. Então, assim, esse tipo de notícia foi muito, muito, muito frequente. Eu lembro que teve um médico específico que falou muito isso para as crianças, para as mães, e um ano depois, as mães queriam fazer um mutirão para detonar com esse médico, porque ele falou: Sim. a criança vai nascer e vai morrer. Prepara a certidão de óbito. A certidão de nascimento e a certidão de óbito juntos. Então, como é que essa mãe vai amamentar, vai viver, vai lutar pela vida O dessa emocional, criança? né, de uma mãe dessa. Como O é que vai emocional que pesa conseguir? muito. Como é que vai conseguir entender, né, o que é que está acontecendo ali por trás? Então, foi É bem, assim, foi, foi muito importante, eu né? Marcou imagino. demais essa forma de Aham, lidar com, de falar o diagnóstico, né? sim. Que eu acho que o mais importante é exatamente o médico se apropriar de que ele não sabe de nada, né? Sobre a Sim, história da vida de uma pessoa, sobre o futuro de uma pessoa, não sabe de nada. Principalmente quando se trata em cérebro. E cérebro né? A gente não sabe. Não a gente não existe sabe nenhum mesmo. estudo exatamente sobre a forma assim, né? Por mais que existam estudos, as pessoas surpreendem a cada dia. A gente vê Aham, histórias, né, de pessoas que verdade, surpreendem, ou anencéfalos que surpreendem, ou crianças que não têm. E verdade. assim, por menos que venha se desenvolver da forma que acha que deve desenvolver, né? Existe uma outra forma também. Existem Uhum, outras formas de lidar e que a criança precisa muito mais da estrutura que seja feita na sociedade do que, né, sim, dela, de culpar a família ou a com criança, enfim. certeza. E como é que tá, já o cenário hoje? O cenário dessas mães hoje que engravidam, o cenário de crianças que nascem hoje com essa síndrome. Como é que está hoje essa. Ó, diminuiu muito, né, de 2015 para cá. 2015 foi quando existiu o surto mesmo, né, que Sim. foram em torno de 560 casos na Bahia registrados, 560 casos. Há outros estudos. Então, em 2016 já nasceu menos. E esse ano a gente teve assim, em torno de 30, 40 casos, bem menos casos, né? Então, assim, hoje da síndrome congênita do Zika vírus tem bem menos casos nascendo. Mesmo, assim, acredita-se que foi um mosquito de um período que teve uma mutação e que causou outras síndromes, porque hoje em dia já não tem mais, né? Mas são estudos, nada é certo, tem estudos ainda que vêm e vão, e as nossas crianças participam desses estudos. A gente participa de alguns grupos de pesquisa para acompanhar o desenvolvimento. Exatamente, que o que estava previsto, com o que eles achavam, com o que todo mundo achava antes na Sim. literatura, está sendo completamente diferente do previsto. Então, a gente está escrevendo nova literatura. Né? A gente está, nesse momento, escrevendo a nova literatura sobre a síndrome congênita, porque a gente não sabe por quanto tempo as crianças vão viver e como é que vai ser, né, esse processo daqui para frente. As limitações também, né? Algo que é muito É, incógnita, né? O que é é, que. Quais são as possibilidades delas, né? Então, assim, é, é algo que acho que vocês estão vivendo, estamos vivendo isso é, ainda. é. Né? É É muito mais bem. sobre oferecer estrutura para que a criança possa desenvolver e oferecer uma vida digna, qualidade de vida, Sim. mais do que buscar saber, né, o que é que vai acontecer ou não, mas é de oferecer o que é que É, dá para fazer hoje. pois é. É viver o agora, né? Viver É, o hoje, sempre. sempre. E conta pra gente aí, como é essa questão de uma rotina de uma mãe de uma criança com deficiência, né? Como é ser a mãe da Gabi, né? Como é essa rotina? É uma rotina muito puxada, né, que a gente tem que intercalar entre terapias, trabalho, entre outra filha, que eu tenho outra filha também, que assim, precisa de tanta atenção quanto, às vezes A até Gabi tá com quantos anos mais, hoje? tá com Gabi tá 4, com quantos? né? Tem 4 anos. 4 anos e a Alice tem 9. A Alice tem 9, né? São 5 anos de diferença.
Então, é sobre estar fazendo ginástica todos os dias, né? Tentando equilibrar todas as terapias. E agora com a pandemia a gente parou tudo. E tá, Sim. tipo, essa semana, esse mês é que a gente está retomando as terapias, porque ela tinha parado tudo, só tinha feito uma fisioterapia. Mas aí a gente está Sim. retomando e também com a escola, né? Então ela faz terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogo, enfim, Sim. tudo isso. Escola, estava na escola também, mas agora com a pandemia não está mais. E como é a Alice com ela? A relação de Alice com ela? A Alice, ela mistura, né? O irmão tem um misto de sentimentos, que é raiva, ciúme, inveja também, assim, eu queria ser igual a minha irmã, Aham. porque todo mundo dá, ela acha que todo mundo A dá mais atenção, né? atenção. Ela O irmão mais acredita que tem velho mais. tem muito isso, o irmão mais velho já tem, né, essa tendência. Então, ela varia entre sentimentos e também sentimento de superproteção, de cuidado, Sim. de orgulho da irmã, tudo que a irmã faz, ela, estou muito orgulhosa de você. Mesmo momento que ela sente raiva porque a irmã tomou Aham. o espaço dela, né? Sim. O último feriado, a gente ia viajar e de repente Gabi ficou mal, precisou internar. Às vezes acontece isso, né? A gente tá, Sim. quando, Gabi acabou com o meu feriado, né? Com o meu passeio, com minhas coisas. Mas aí, ao Uhum. mesmo tempo, ter que entender, então, ela circula muito entre esses sentimentos, que a gente circula também, e que é importante, né? Que a gente acesse todos esses sentimentos, né? E que Com a gente não certeza. esconda, que a gente acolha, porque todos os sentimentos fazem parte da gente, Faz né? parte, sim. Com certeza. E como surgiu, Joana, a ideia da Abraço? Dessa ONG Então, que eu vejo que ajuda tanto, né? Como é que foi que tudo começou? é, então, quando eu estava lá no médico, né? Aquele médico que fazia as ultrações, ele tinha Sim, contato com várias famílias. E aí ele disse: Joana, eu estou fazendo pesquisa, eu preciso recolher, né, dados de quando as pessoas nascerem, eu preciso estar recolhendo essas informações, saber, né, o peso, saber a apga, saber a altura, saber, né, os dados. sim, E indicar também trabalhos, indicar trabalho, né, indicar terapias, indicar terapeutas, aí ele disse, você se importa de entrar nesse grupo do WhatsApp, porque a gente está fazendo uma lista de pesquisa, sim, e ele, como médico, assim, né, a gente precisa colher esses dados. Eu disse, tá, eu entro, não tem problema nenhum, pode colocar, já são várias pessoas de todas as clínicas que atendem, clínicas particulares, públicas, SUS, tudo. Eu disse, tudo bem. Aí, e foram todas afetadas pelo Zika vírus. E aí, quando eu entrei nesse grupo, né, que as pessoas as crianças estavam perto de nascer, e as famílias, além, né, tinha esses dados que tinham um questionário para a gente preencher, mas ali era um espaço que as famílias começavam a compartilhar seus sentimentos, né? Eram sim. dúvidas, angústias, Ó, a felicidade, Emily tá aqui, ó. curiosidade. Emily tá aqui, amo fazer parte dessa família Abraço. Lindona, Beijo, Emily Emily. maravilhosa. E aí, e aí, é, aí nesse grupo, né, eu tava falando do grupo, as No pessoas grupo do começavam a WhatsApp. falar desses sentimentos. Exatamente, começavam a falar dos sentimentos. Meu filho vai nascer, é meu primeiro filho. Eu começava a contar suas histórias, Sim, né? Meu filho vai nascer, testemunho. é, 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 eu estou feliz por isso. Aí as mães também começavam a falar, algumas pessoas, que o pai não estava aceitando o diagnóstico, que a Sim, família é o que estava sozinha, então começavam a desabafar sobre a sensação de ir para o hospital. Muitas pessoas tinham medo de ir para o hospital, o que é que vai acontecer se meu filho vai. Enfim, eram sentimentos, Mar, é, Marione chegou aí, sim, mãe de Safira. Então, tinham todos esses sentimentos misturados que as pessoas partilhavam esses sentimentos. Então, muito mais do sim, que dados de pesquisa, eram sentimentos de pessoas que estavam vivendo a mesma situação, né? Independente de onde estava, eram pessoas que estavam, né, com a mesma insegurança, com esse mesmo medo sim. desconhecido, com esse mesmo vírus, né? Esperando a criança que tinha essas mesmas sequelas. E aí foi um espaço que eu também encontrei, que eu disse, as pessoas, tipo, tô falando minha língua, porque ninguém de fora, por mais apoio que eu tivesse,
poderia saber, né, o que estava passando dentro de mim, as angústias. Por mais apoio Verdade. tivesse da família, de um amigo, não existe, né? Só a gente Nada melhor sabe, do que quem realmente está vivendo só quem isso, está né? vivendo sabe. Outra pessoa, né, não sabe. Não tem como, por mais que se sinta, né? Com E certeza. aí, e aí pronto, aí depois que nasceu, e aí a gente aquelas, e agora onde é que vai ser atendido, onde vai ser isso, onde vai aquilo, as angústias, a necessidade de um afeto, os lugares que a gente ia, as pessoas só iam falando também sobre pesquisa, sobre dados, sobre a Sim, doença, sobre doenças que não é doença, né? Sobre a síndrome, enfim. sim. E aí a gente precisava, e assim como você falou, eu disse, vamos fazer encontro. Meu filho tem microcefalia, e agora? Pronto, vamos fazer um encontro assim, e agora? O que é que vai ser daqui para frente? É, Porque a regra é não falar do que está acontecendo, é não falar do que foi, né, o que foi mosquito, porque aí eu comecei a receber imprensa, sim. proposta de imprensa para falar, eu disse, eu não vou falar do que foi mosquito, eu não vou falar de como eu fui picada, porque eu não sei onde eu fui picada, Aham. né? Então, era isso, e E aí isso eu não tinha resolveria contato nada, com né? família. E isso não Não, o que eu resolveria, quero é né? É olhar daqui promover para frente. qualidade de vida, o que a gente quer é promover Isso. qualidade de vida para os nossos filhos. E aí a Sim. gente fez a primeira reunião, que foi 11 pessoas, e assim, a necessidade, foi até meu marido que fez a marca, eu disse, eu quero abraço a microcefalia, porque era só cortar, né? As crianças vão nascer, eu vou morrer, eu deveria morrer, e eram piadas, eram coisas, era tudo. E aí eu disse, não, a gente precisa abraçar, porque eu só quero que minha filha seja abraçada, e o abraço é um gesto, né, que libera as toxinas, que traz felicidade, e que a Sim, gente precisava se fortalecer nessa certeza, né, nessa sim. energia de felicidade, de acolhimento, de amor. Enfim. E aí, por isso, o nome Abraça. E aí, esse primeiro encontro foram com alguns profissionais de saúde, né, tinha a doutora Adriana Matos, Josiane, que é fono, aí fanfona, foi pediatra, neuro, e falaram sobre o cenário, a TO também. E a partir dali a gente começou a se encontrar em algumas certezas. Né? Um era que a gente não queria Se esconder nossas fortalecendo, né? crianças, a gente não ia esconder nossas crianças, assim como faziam as pessoas com deficiência. Outra Sim, é que a gente precisava de um lugar de fala, precisava acessar os lugares, lutar pelos direitos das crianças, das nossas crianças, assim como todas as crianças tinham direitos. A gente precisava, né, sim, lutar por esses direitos. E outra é que a gente precisava se fortalecer para fortalecer a rede de apoio. Né? Qual é essa rede de apoio que tem para as crianças com síndrome congênita do Zika vírus? Então, foi esse questionamento que surgiu no dia sim. 2 de abril de 2016. Né? Tinham 11 famílias. E a partir dali a gente começou também a querer promover um espaço que fosse de encontro com os que a gente estava vivendo. Né? Que era de muita terapia, essa terapia, médico, médico. Disse, vamos um lugar para a gente respirar, para a gente simplesmente ser, se acolher, abraçar, dar risada, brincar, fazer Sim. outras coisas, né? Falar de Fazer o que outras a coisas. gente pode, exatamente. E aí, e aí a gente começou a oferecer um atendimento, a gente viu que muita gente estava esperando 3, 4 meses para um atendimento, né? Aí começou a ver que a rede de saúde para a pessoa com deficiência já estava muito, muito. Superlotada, né? É, é. Então, as crianças já não tinham lugar para ser atendidas. Aí a gente começou a oferecer esse atendimento também. Foi tudo de forma muito informal, né? Muito informal, a gente não tinha nada. E no final de 2016, a gente formalizou como ONG para poder, né, começar a receber doação, fazer Sim. evento, vender produto. E a gente hoje sobrevive assim. A gente tem hoje 273 famílias cadastradas. Oferecemos atendimento multidisciplinar gratuito de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, nutrição cetogênica. Todos esses Sim. atendimentos a gente oferece Que de lindo. forma gratuita e, assim, com a ajuda da sociedade. Então, todos os lugares, todas as ajudas são muito bem-vindas. A gente conseguiu um edital, né, concorrer a um edital da editora editora MOL, da Rede Drogazil, das farmácias Drogazil. Então, aquela revista, todos, beneficia seis instituições no Brasil. E
A gente escreveu o edital e o Abraço ganhou e a gente consegue financiar por esse ano até ano que vem, Sim, até meados do ano que vem, esse serviço. Depois eu não sei. Sempre foi assim, vamos, vai sabe? A acontecer, gente faz um mês, depois eu não sei. Então hoje a gente tem esse atendimento. com Depois, certeza. E seja o que Deus quiser. é muito maravilhoso, é muito gratificante, né? Assim, eu acompanho muito o trabalho da Abraço, né? Fico cheio de ideias também para poder estar fazendo, estar fortalecendo. Afinal de contas, a gente se conheceu através dessa missão, né? Todas nós temos essa missão. E a Maqui está falando, ó, antes do abraço, eu pergunto o porquê eu, né? Agora não questiono mais. Percebi que não sou a única com essa missão maravilhosa. E eu acredito muito nisso. Todos nós temos uma missão. Todo ser humano tem um propósito de vida. Né? E a gente vê assim, nossos filhos, por que não enxergar que nossa missão de vida é justamente essa? É fazer algo pelo outro. Né? Então, assim, abraço. Quando eu conheci a Unidos pelo Amor, é esse mesmo pensamento. Abraço, eu tenho esse mesmo sentimento em fazer parte do projeto Seja Voz. Foi algo que foi muito forte para mim e encorajar, né, a gente aprender de verdade coisas assim que a gente parece que a gente não enxergava e é abrir realmente nossos olhos em uma vida que a gente tá vivendo e não sabia de que forma, né? Então assim, esses projetos realmente encorajam muito e eu fico muito feliz assim quando a gente vai se espelhando, né? Porque eu acho que é um espelho, a gente precisa estar olhando o que o outro está fazendo e se aquilo ali é bonito, é engrandecedor, a gente tem que ir lá e fazer a mesma coisa, né? É compartilhar ideias, realmente fazer, é realmente copiar, né? Copiar aquilo que está dando certo. A palavra certa é exatamente essa aí. Então, assim, eu estou na sua cola. Então, Obrigada. assim, é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, aquilo que está dando certo está ajudando com as pessoas, porque o objetivo maior é ajudar as pessoas, né? Com Então, eu acho que essa é a certeza. nossa intenção, a gente desmistificar realmente as questões da deficiência em si, porque a grande maioria das pessoas acham que isso é uma grande cruz que a gente está carregando, e não tem nada disso, a gente sabe. Né? Então, assim, quando a gente vai com amor, com tranquilidade, com informação, com conhecimento, a gente leva isso para as pessoas, né? Então, assim, abraço tem me ensinado muito, me orientado muito, apesar de nunca fazer parte, nunca ter ido em uma reunião, não conhecer, mas, assim, as redes sociais hoje contribuem com isso, né? Ajuda muito a gente, porque a gente está de casa, na nossa comodidade, a gente está ali conhecendo os trabalhos, acompanhando as lives, que isso é muito importante. Eu sempre incentivo as pessoas a estarem assistindo as lives, né? Essa última live mesmo que vocês fizeram sobre o autocuidado, né? O quanto isso é importante, a gente precisa estar se cuidando, né? Todo ser humano em si, e uma mãe especificamente de uma criança com deficiência, que a gente Sim. sabe das dificuldades. Então, assim, foi linda a live, foi bem legal, assim, bem inspiradora, né? Então, isso é bem legal. Né, Jó? Isso é Que bem bom a gente incentivante, saber. assim. Porque só faz sentido, nosso trabalho só faz sentido quando a gente transmuta, quando a gente multiplica, né? E quando é um trabalho bom para o outro e que está multiplicando, está inspirando para as pessoas, é o que faz sentido, o que dá sentido mesmo ao nosso propósito também como instituição, né? Fazer isso até Verdade. porque eu me inspiro demais em outras instituições também e é muito bom Sim, quando a gente recebe também, né, esse apoio, o que é que você está com certeza. fazendo, vamos compartilhar e é só isso que a gente recebe. E o que a gente recebe a Pois gente só é. tem que passar A gente, mesmo. a gente na Associação Unidos pelo Amor, a gente tem vários projetos, né? Onde aos pouquinhos a gente vai tá engrandecendo esses projetos. Né? Inclusive tem a campanha Lacre com Amor, que não está esquecida não, viu? Para a gente poder estar Vamos fortalecendo, né? Que fazer. são várias ideias que a gente vai se juntando. Né? A gente está junto aí na campanha do Lacre com Amor, né? Juntamente Unidos pelo Amor, Abraço e a Inserir, né? Com o Jaime. Mas assim, algumas coisas a gente está ajustando para que a gente possa estar fazendo de fato uma divulgação grande e as pessoas possam estar contribuindo, né, com outras pessoas. Isso é lindo. Essa potência que a gente tem, essa oportunidade que a gente tem de ajudar outras pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu não posso ajudar, como é que eu vou ajudar? Todo Todo mundo tem como, né? pouquinho no dia a dia, são pequenas ações que fazem as grandes Pequenas ações. revoluções, é isso que eu falo, é o que eu acredito. A ação que você faz com você e com a pessoa do lado já faz diferença.
Se for Verdade, verdadeira, se for com intenção, né? Se for com essa com certeza. tentativa, se for com intenção. Já o nosso tempo está chegando no final. Não, mas já. Nossa live passa rapidinho, né? É. Passa muito rápido. E eu queria te agradecer intensamente essa oportunidade de estar aqui com você, né? De ter aceito o convite, de estar aqui nesse projeto Descoberta do Diagnóstico. Que eu sei que o seu trabalho também tem grande importância no desenvolver desse trabalho, né? Que eu tenho feito, que eu tenho trazido muitas famílias, muitas histórias aqui. Eu tenho certeza que aquele projeto, né, do Seja Voz tem me fortalecido muito com relação a isso aqui. Quero te agradecer intensamente. E queria que você deixasse uma mensagem aqui para as mães, né, para os pais, para a família, que hoje está com um diagnóstico novo de uma criança com algum tipo de deficiência. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas pessoas. Então, só quero falar para você enxergar seu filho com os olhos do coração, né? Independente de diagnóstico, independente de prognóstico do que falem. É uma criança, né? É uma criança Sim, que merece todo o amor. Mais amor que ela tiver, mais fortalecida ela vai estar para enfrentar os desafios, né? E assim, e não esqueça de cuidar de vocês também, né? Como pai, como mãe, eu acho que isso é muito importante, por mais que seja difícil, é muito desafiador, que muitas mães estão sozinhas, sim, mas que seja se permitir tirar 5, 10 minutos com você, com seu interior, para poder reconectar com a força que tem lá dentro e lidar com essa situação, né? Porque não é fácil, mas também é fortalecedor. Né? e Assim, é possível, né? fortalecedor a gente encarar, é possível, exatamente. Encarar que a gente pode, né, pode conhecer e pode se reconstruir, né? E acreditar que assim, é sobre se lançar, sobre a gente entender que não tem controle sobre nada, né? A gente não tem controle sobre nada na vida. Essa é Não a temos maior mesmo. certeza que a gente tem. E aceitar Verdade. isso, né? Aceitar é muito mais leve o E processo. descobrir a força que a gente Quando a tem, gente né? Nossa aceita, força interior, que a gente nem imagina que a gente tem. com certeza. Pois é, Ju, muito Obrigada pelo obrigada. convite, obrigada pela confiança, pelo convite. Maravilha. Obrigada a todos presentes. Né? Nosso projeto está aqui todas as segundas-feiras, né? Cada semana a gente tem uma live. E se você sente uma vontade, um chamado de fazer parte do projeto, de estar aqui contando a sua história junto com a gente, fala comigo no direct que a gente vai conversar. Tá bom? Beijo grande no coração de todos e uma boa noite, uma Beijo, boa boa semana. Tchau, noite. tchau. Beijo. Tchau, beijo.